Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Zéza Vieira. Ela escreveu: Bom dia, meu amigo. Fui a primeira a curtir a mensagem, né? E depois no final aqui ela coloca até amanhã, que é o compromisso de que amanhã estaremos juntos novamente aqui. Gratidão, tá bom, Zéza, por curtir, né? Dar o joinha aí, isso ajuda bastante no canal para divulgar o Evangelho. Aliás, sempre tem bastante curtida aqui, então gratidão a todos vocês. Vamos lá para o estudo de hoje, Doutrina e Convênio, seção 6. Hoje a gente vai estudar do versículo 21. Vamos ver se a gente chega no versículo 37 aqui, finalizando essa sessão aqui. Ontem nós estudamos do versículo 1 até o versículo 20. Essa revelação foi dada a Oliver Cowdery, tá bom? E ele tinha algumas coisas no coração, algumas perguntas, mas ele não faz a Joseph Smith. Mas mesmo assim, nessa revelação, Deus revela, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então vamos lá, do versículo 21 em diante, continua assim, ó. Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sou o mesmo que vim para os meus, e os meus não me receberam. Eu sou a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então aqui ele se revela, né, como o Filho de Deus, que está dando essa revelação aqui para Oliver Cowdery. E eu achei interessante, né, que ele fala aqui que ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Ele fala que é o mesmo que veio aos judeus, e os judeus o rejeitaram, tá bom? Aqui, quando ele fala, né, a respeito de a luz que resplandece nas trevas e as trevas não a reconhecem, né, fica fácil de nós identificar, né, que os judeus não reconheceram Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Porém, aqui ele está falando por que será que ele está falando isso a Oliver Cowdery? Nessa mensagem aqui na seção 6, nós conseguimos identificar que Oliver Cowdery já havia recebido vários testemunhos de Deus, tá bom? E aqui, então, ele deseja receber mais um testemunho. Então, o Senhor vai ajudar, primeiramente, vai dar um testemunho a mais para ele aqui, sim, mas vai primeiramente ajudar ele a entender que ele já havia recebido um testemunho, a identificar. Às vezes a gente recebe uma resposta de Deus, mas a gente não identifica. Então é importante identificar. Vamos lá, versículo 22 diz assim: em verdade te digo, se desejas mais um testemunho, ou seja, mais um, porque ele já havia recebido outros, né? Volte tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saber a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho pode ter do que o de Deus? Olha aqui, né? Aqui, então, nessa revelação, o Senhor fala, na noite em que clamaste a mim, em teu coração. Veja que ele estava hospedado, né, na casa lá dos pais de Joseph Smith, mas ele fez uma oração ao Senhor, e aqui fala que quando clamou a mim no coração. Então é possível que não tenha sido uma oração audível. Não era possível alguém ouvir e depois contar para Joseph Smith essas coisas, tá bom? Então era algo entre ele e Deus, somente ele e Deus. Então aqui vai passar a ser mais um testemunho, porque é uma coisa que só era entre Oliver Cowdery e Deus, e agora estava sendo revelado aqui por meio de Joseph Smith. Então isso vai se tornar um testemunho a mais, tá bom? E aqui eu achei interessante, mais um testemunho, ou seja, ele já tinha um testemunho já dessa obra, tá bom? Porque ele havia orado antes de sair de lá, da casa de Joseph Smith, o pai, para vir para a casa de Joseph Smith Jr., né, para ajudar no trabalho, mas ele não veio sem uma resposta de Deus. Deus o incentivou ali aqui. Aqui fala, né? Não dei paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho podes ter do que o de Deus? Bom, aqui, né, nessa mesma sessão, lá no versículo 15, importante voltar alguns versículos aqui para ver a ênfase que o Senhor tem falado com ele. Diz assim: eis que tu sabes que me inquiriste e que iluminei-te a mente. E agora te digo essas coisas para que saibas que fostes iluminado pelo Espírito da verdade. Sim, digo-te que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça os teus pensamentos e o intento do seu coração. Então só Deus conhece o nosso coração, só Deus sabia que Oliver Cowdery havia orado acerca desse respeito, lá antes de vir, se ele deveria vir e ajudar nesse trabalho aqui.
tá bom? E ainda assim o Senhor fala para ele, lá no versículo 17, digo-te essas coisas como um testemunho a ti, de que essas palavras, ou seja, que a obra que está escrevendo é verdadeira. Então ele recebe o testemunho de que essa obra que ele está escrevendo, ajudando o Joseph Smith ali como escrevente, ela é verdadeira. Então ele acaba recebendo mais outro testemunho aqui. Aqui quando fala, né, não dei paz à tua mente quanto ao assunto, tem uma pergunta interessante. Como que nós podemos saber identificar uma resposta quando é de Deus ou quando é da minha própria cabeça? Bom, em Gálatas 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito, né? Lá diz o seguinte, que o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Então, aqui todos esses frutos do Espírito fala de sentimento, tá bom? Por exemplo, aqui na resposta que Deus deu a Oliver Caldo, falou, eu não dei paz à tua mente, né? Ao teu coração, né? Eu não te dei paz na tua mente quanto ao assunto. Então, quando ele estava lá, na casa dos pais de Joseph Smith, e ele orou a esse respeito, ele sentiu uma paz. Ele sentiu que podia confiar que era verdadeiro. Então, por isso, então nossa mente pode imaginar coisas, mas o sentimento vem do Espírito. Então é assim que nós podemos identificar se a resposta é de Deus ou não, porque a mente ela não vai produzir sentimento e, e o Espírito Santo ele vai produzir o sentimento confirmando a verdade. E nesse caso aqui ele produziu paz aqui, né, a Joseph Smith, tá bom? A Joseph Smith não, a Oliver Calder. Lá no versículo 14, então, o Senhor tinha dito a Oliver Calder, em verdade te digo, bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que, tantas vezes quanto quisestes, recebeste instrução de meu espírito. Se assim não fora, não teria chegado ao lugar onde agora está. Ou seja, se ele não tivesse recebido uma resposta lá, quando ele orou, ele nem teria saído de lá. Ele saiu porque ele sentiu uma paz no coração e agora Deus está mostrando para ele, ajudando ele a identificar que essa era uma resposta de Deus, tá bom? Então eu acho bem interessante aqui. Vamos continuar aqui, voltando aqui, ó, Doutrina e Convênio, seção 6, vamos versículo 24. Bom, versículo 24 aqui. Ele tinha falado acerca de que ninguém sabe, né, das coisas que está dentro do coração da pessoa, exceto Deus. Deus ele sabe. Então aqui no 24 diz, e agora eis que recebeste um testemunho, porque se eu te disse essas coisas que homem algum sabe, não recebestes um testemunho? Então aqui, né, ele está falando, olha, você não recebeu um testemunho? Eu estou falando de coisas que só você e eu conhecem, né? Então nessa revelação aqui, Deus dá esse testemunho para ele. 25 em diante diz assim, eis que te concedo um dom, se de mim desejas, de traduzir, sim, como meu servo Joseph. Em verdade te digo que existe muitos registros que contêm muitos de meu evangelho, os quais foram retidos por causa da iniquidade do povo. Então aqui a gente vê que Oliver Cowdery também ele possuiu o desejo de tradução, né? Ele queria fazer também, traduzir ali registros antigos, como Joseph Smith estava fazendo. E aqui o Senhor fala que concede a ele esse dom de traduzir, né? Mas não fala que ele vai traduzir o livro de Mormon. Fala que existe outros registros antigos escondidos por conta da iniquidade do mundo e que ele poderia traduzir esses registros, tá bom? Um desses registros que eu acredito que se ele tivesse ficado firme, seria ele que tinha traduzido, era a Pérola de Grande Valor, os escritos de Moisés e os escritos ali de Abraão, tá bom? Então eu acredito que esses aí teriam sido traduzidos por Oliver Cowdery se ele tivesse se mantido firme na época. Então aqui fala, né, que ele poderia então traduzir registros antigos. Aqui também falando que há outros registros escondidos por causa da iniquidade do mundo. Inclusive amanhã nós estudando a seção 7 é justamente um pergaminho que foi escondido, tá bom? Que vai ser
uma tradução aí que nós vamos compartilhar aqui. Vamos lá, continuando aqui, versículo 27. Agora te ordeno que se tens bom desejo, um desejo de acumular para ti tesouro no céu, então auxilia a trazer à luz, com teu dom, as partes de minhas escrituras que foram escondidas por causa da iniquidade. Então, por meio desse dom, ele poderia trazer à luz escritos antigos aí, para trazer mais luz e conhecimento. Eu já acabei de citar aqui o livro de Abraão, né? E era papiros antigos, né? De egípcios, né? Que tinha ali. Eu acho que poderia ter sido Oliver Cowdery, né? Que poderia traduzir ali. Aqui a gente observa também que nesses versículos falou que tanto Joseph Smith como Oliver Cowdery recebeu a chave do dom de tradução. E quando fala dom, é dom de Deus, tá bom? Não é que agora ele pode ler qualquer coisa, ele tem que estar em sintonia com Deus. Uma prova disso é que mesmo Joseph Smith, com a experiência que ele tinha já em traduzir, porque lembra que ele passou quase um ano fazendo alguns trabalhos junto com Martin Harris, estudando os caracteres, fazendo algumas traduções, aí perde as 116 páginas, então ele acumulou experiência. E na medida que ele foi acumulando essa experiência, ele foi melhorando o dom dele, tá bom? Agora aqui interessante que fala que Deus deu esse dom a ele. Veja que é um dom de Deus, porque se a pessoa não tiver em sintonia com Deus, não consegue usar. Certa vez, né, já fazendo a tradução aqui junto com Oliver Cowdery, certa vez Joseph Smith ele teve uma discussão, né, com a esposa dele. Casal briga. E aí eu acho que ele guardou, pelo menos até aquele momento, guardou algum ressentimento ali. E aí depois ele sentou-se, né, com Oliver Cowdery ali e foi tentar fazer a tradução e não vinha nada, não vinha nada. E aí ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele vai lá, né, e pede desculpa para a esposa dele, se reconcilia com a esposa dele, e aí ele entra, né, na casa. E aí, assim que ele se senta, ele começa a receber, né, o dom da tradução de novo para traduzir. Então veja, quando é dom de Deus, tem que estar em sintonia com o Espírito, tá bom? Igualmente, se uma pessoa tem o dom de curar as pessoas, se ela não tiver com o Espírito do Senhor, ela não vai conseguir curar, porque é um dom de Deus. Continuando aqui, versículo 29 diz assim: em verdade te digo, se desejares de mim as palavras, esta parte de meu evangelho e ministério, bem-aventurados sereis, porque não poderão fazer a vós mais do que fizeram a mim. Bom, aqui então Jesus Cristo está falando, olha, vocês estão, se é esse desejo, né, de trazer o evangelho, né, as escrituras, olha, vai haver perseguição, né, mas não vai ser pior do que já aconteceu comigo, né. Ele usa essas palavras aqui, ó, porque não poderão fazer a vós mais do que fizeram a mim. Ou seja, a perseguição ali que haveria, já estava começando, né, com Oliver Cowdery e Joseph Smith, não seria, né, pior do que a que já foi com Jesus Cristo, tá bom? Aliás, né, o discipulado às vezes traz perseguição mesmo. Olha o que Jesus Cristo disse lá em João 15, 20 em diante. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós perseguirão a vós, também perseguirão a vós. Se guardardes as minhas palavras, também guardarão a vossa. Então ele fala, olha, se perseguiram a mim, né, Jesus Cristo, também vão perseguir vocês, porque o servo não é maior do que o Senhor. Né? Se perseguiram o Senhor, vão perseguir os servos dele, né? Então, ele fala também algo interessante. Assim como me ouviram, porque nem todo mundo perseguiu, né? Teve muita gente que deu ouvido às palavras de Cristo. Então, assim como me ouviram, também ouvirão a voz. Então, do mesmo jeito que há uma rejeição, também há uma aceitação quando se prega a palavra de Deus ali. Continuando aqui, versículo 30 em diante. E mesmo se vos fizer o que fizeram a mim, bem-aventurados sereis, pois habitareis comigo em glória. Mas se não o rejeitarem, minhas palavras, as quais serão estabelecidas pelo testemunho que será dado. Bem-aventurados serão então, e tereis regozijo no fruto de vossos labores. Em verdade vos digo, como disse a meus discípulos,
onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, tratando de alguma coisa, eis que ali estarei no meio deles. Assim também estou no meio de vós. Então, aqui, né, o Senhor falando, eu estou no meio de vocês. Então, vamos junto aí. Versículo 33. Não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeastes, assim colhereis. Portanto, se semeastes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa. A lei da colheita, né? Fez o bem, vai colher o bem. Né? E aqui ele fala, não tenhais receio de praticar o bem. Por que ele está falando isso? Por causa da perseguição, né? Houve várias e várias perseguição contra Joseph Smith, eles tiveram até que se mudar, e aqui também começou a haver uma certa perseguição. E não era para eles ter receio de praticar o bem. Aqui, ou seja, ele está falando da tradução do livro, né, de Mormon. Então, eles vão começar a traduzir o livro de Mormon aqui agora, Joseph Smith e Oliver Cowdery, em uma velocidade imensa, tá bom? Uma velocidade surpreendente aí. Num período aí de 3 meses, né, de 90 dias, eles concluem, né, toda a tradução atual que nós temos aí do livro de Mormon. A maioria foi Oliver Cowdery como escrevente ali, mas tem algumas carigrafia ali da própria Emma também, que é a esposa de Joseph Smith, que ajudou. Tem de Hiram Smith, que também ajudou, e até de Samuel Smith, né? Serviu como escrevente ali de Joseph Smith. Mas a maioria do trabalho ali tinha sido por Oliver Cowdery, né? Como escrevente ali. Então vamos lá, continuando aqui. Portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem, deixai que a terra e o inferno se una contra vós. Pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Então, aqui falando, né, que embora eles pudessem se unir, para eles não ter medo, e avante com o trabalho de tradução, né? Teve um certo momento, outras revelações aqui, que o Senhor falou, vai devagar, não é para traduzir agora, espera um pouco, porque ele ia mandar alguém para ajudar. Esse alguém era Oliver Cowdery, e agora a tradução iria a todo vapor aqui. Versículo 35, eis que não vos condeno. Por que o Senhor está falando aqui? Eis que não vos condeno. Por causa do que ele disse antes, né? Não tenhais receio de praticar o bem, tá bom? Então, não praticar o bem também é pecado, né? Como Tiago menciona também lá na Bíblia, tá bom? Aquele que sabe praticar o bem e não faz, comete pecado. E aqui ele fala, não tenhais receios de praticar o bem. Então, o Senhor fala, eu não vos condeno, mas a partir de agora, vamos trabalhar aí. Então, ele disse aqui no versículo 35, eis que não vos condeno, segui vosso caminho, e não pequeis mais, procurai com seriedade a obra que vos ordenei. Então, executar com seriedade, agora é para pegar firme, né? Esse que é o propósito aqui. Versículo 36 e 37, aí nós finalizamos aqui a sessão 6 aqui. Versículo 36 diz, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Aqui é um dos mandamentos que foi dado aqui, né? Buscar o Senhor a cada pensamento, né? É algo assim grandioso de se fazer, é uma meta bem audaciosa, né? Buscar o Senhor em cada pensamento, né? Eu acho que é muito... E não duvideis, não ter medo. Então o Senhor incentiva eles aqui. Quando fala me buscar em cada pensamento, não significa buscar por meio de especialistas. Aliás, nem existe uma pessoa especialista em Deus. Deus é tão grande, ninguém conhece tudo sobre Deus. Mas quando ele fala me buscar, eu acredito que ele está falando não de terceiros, né? Não é para procurar no Google, coisa assim. É procurar ter uma experiência espiritual. Pode até ser em um discurso que alguém está fazendo, ou nessa própria mensagem, você ter a sua própria experiência com Deus. É isso que vale, tá bom? Não é questão assim, eu tenho que fazer meu estudo pessoal. O importante, tem que fazer o estudo pessoal mesmo, mas o importante é você ter a experiência com Deus. Imagina o seguinte, falar uma palavra, mas sem associar ela. Por exemplo, mel. Vamos supor que você não saiba o que é mel. Você fala mel, 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 mas a partir do momento que você experimenta o mel, aí você associa o sabor do mel à palavra que você está dizendo, mel.
tá bom? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas olha, a gente pode falar de Deus o dia todo, mas se a gente não tiver experiência, se a gente não tiver junto com o Senhor, a gente não vai associar a palavra Deus com a experiência, para ser algo edificante. Então, o importante é ter a nossa própria experiência com Deus, independente de quem esteja compartilhando a mensagem, né, se seja na primária, a sacramental da primária, um orador, ou você mesmo estudando as Escrituras, o importante é você ter essa experiência com Deus, tá bom? Versículo 37, finalizando aqui, diz: aqui eu achei muito forte, né, o versículo 37, ele diz assim, ó, ele deu vários mandamentos para eles aqui, mas aqui ele diz: vede as feridas que me perfuraram o lado, e também as marcas dos cravos em minhas mãos e meus pés. Sede fiéis, guardais os meus mandamentos, e herdareis o reino do céu. Eu achei bem pesado aqui quando ele fala, né? Eu imaginei o seguinte, né? Tantos mandamentos para guardar, e vale a pena ser fiel, né? É só lembrar desse versículo aqui, o próprio Senhor falando: olha as marcas no meu lado, olha as marcas dos cravos em minhas mãos, né? Ser fiel, guarda os mandamentos. O Senhor fez tudo para que nós pudéssemos herdar o reino dele. Bom, então, quando formos errar, nós possamos lembrar: olha aqui as marcas dos cravos na mão que o Senhor passou por nós. Então, nós não vamos escarnecer, pecar voluntariamente, né, de propósito. Então, sempre se desviar do mal. Tá bom? Então, eu achei esse versículo aqui muito forte. É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.